É. Vamos começar mais um Dorama Indica. E é engraçado que cada dia que passa, eu me sinto mais feliz fazendo esse quadro. Eu me diverti horrores fazendo essa semana. Tá acabando, faltam 2 diazinhos. Mas é engraçado como esse tá tocando mais sensível. Eu acho que eu já trouxe um aqui, mas em questão de ser um pouco mais pesado. E mexeu muito comigo. E esse, assim, gente, eu não sei se é pela situação, pela época, ou pela vida que eu tenho hoje em dia. Mas a indicação de hoje é uma indicação muito sensível. Olha que doido, é engraçado, é divertido, é pra você chorar de rir. Você vai ter uma experiência ótima, não tem outra palavra, conhecendo o C-Drama de hoje, já que é uma Dorama Indica C-Dramas, que é essa coisinha fofa, chamado Pretendente Perfeito. É engraçado porque eu não tenho o hábito de começar o Dorama Indica falando com vocês de algo tão íntimo, particular, sabe? Bem particular. Eu geralmente foco já direto na história, mas eu acho que vocês precisam de um contexto. É óbvio e nítido que eu não estaria aqui fazendo um vídeo tão grande quanto esse se eu não tivesse ficado completamente apaixonada pela história. E eu acho que é legal poder indicar algo diferente, e foi essa a ideia. Eu dividi e fracionei o máximo possível para que vocês tivessem conteúdos de, sabe, mais vastos e um conteúdo de época. Não é o meu foco. Eu não sou fã nem conteúdo de época, nem conteúdo de fantasia. Deixa eu explicar. Eu sou sim fã de conteúdo de fantasia, porém não coreano, chinês. Eu não consigo me encaixar muito bem. É um C-drama ou dorama ou outro que me prende loucamente. Tipo, eu sou completamente fascinada por Alquimia das Almas. E, obviamente, de época, eu gosto muito de conteúdo de época que eu entenda a época, deixa eu explicar. Eu amo conteúdo de época brasileiro, por sinal, novelas de época. Eu acho que o que eu mais assisti na vida foram novelas de época que eu gosto. O Cravo e a Rosa, Megera Domada, né? Megera Domada foi inspirado... O Cravo e a Rosa foi inspirado em Megera Domada, eu amo o Cravo e a Rosa. Sei lá, gente, esses das 6, sabe? Éramos 6, eu amo a história. Eu não sou uma pessoa muito apegada a conteúdo de época de locais onde eu não compreenda pelo menos um pouco da história. Por exemplo, eu gosto de conteúdo de época americano, porque eu consigo situar um pouco da história, entender mesmo que pouco da história. Já que a gente estuda no Brasil o que aconteceu em tal guerra, em tal época, então a gente tem um pouco de contato. Agora, quando começa a era Joseon, minha cabeça começa a dar um nó, eu começo a me desinteressar, eu me irrito, eu me estresso. Então tem que ser uma coisa que seja de época, mas que não se aprofunde demais. E essa indicação, eu acho que ela tá bem no limite ali. E principalmente, eu vou explicar pra vocês o que eu senti assistindo ela. Eu acho que o Dorama Indica nasceu de indicar algo que eu considero bom. E Dorama é um conteúdo que eu considero bom. Mas dessa vez eu tô te indicando algo que eu considero bom e nichado. É muito complicado. Eu gosto muito de assistir conteúdo coreano e chinês sobre matrimônio. Porém, esse é um jeito muito humano de enxergar o matrimônio. Nossa, Mari, mas você tá falando de uma época extremamente distante, casamento meio que por contrato ou casamenteira. Também tem um roubo de noiva no meio do processo. Mas não é por isso. É porque eu acho que falar de matrimônio com cuidado de mostrar as camadas que um matrimônio pode ter não é algo tão comum. Principalmente em C-dramas e dorama. Mas tá escrito lá que o foco central é matrimônio, pra você tá dizendo isso, Mari? Não. Mas como uma pessoa que tá no relacionamento há 8 anos, eu sei muito bem que aquilo ali são camadas de um matrimônio, minha amiga. E na realidade, aqui a gente tem um foco nas nossas 6 tigresas, assim que elas são conhecidas com o passar dos anos. Mas sabe por quê? Por conta de uma palavrinha que eu acho que carrega essa família linda. Que não são só 6, são 7. Resiliência. Não há nada que descreva melhor grandes mulheres da vida, do mundo. E eu vou fazer esse link aqui pra vocês, do que essa palavra, que eu acho que é uma palavra tão forte, e tão presente, tão não só bonita, mas interessante. E essas aqui são mulheres que carregam em seu gen, em seu sangue, no DNA, meu amor, resiliência. Aqui nós temos 5 filhas e uma mãe, além disso, uma filha adotiva, capazes de qualquer coisa, literalmente. Elas lutam, gritam, xingam se necessário, partem para a ignorância pelas suas famílias, esposos, filhos, irmãos. Elas são capazes de qualquer coisa. São pessoas que se colocariam à disposição de qualquer coisa um pelo outro. Elas são pessoas que fazem barulho, até demais, incomodam bastante, têm uma presença fortíssima nas famílias que entram e, acima de tudo, elas sempre vão agir por si, pela sua união e pela estrutura familiar, que é um assunto complicadíssimo, já que a gente sabe que no mundo falta muito isso. Na minha vida, faltou, talvez na sua. E aqui a gente vê que uma mãe que se coloca à frente de qualquer coisa, uma mãe que se põe até a prova de bala pelos seus filhos, ela é capaz de mudar o mundo. Eu acho que não tinha outro termo legal ou melhor pra chamá-las do que as 6 tigresas, porque essas bonitas,
elas são porreta. E aqui você vai conhecer a história de uma por uma. E não a história comum, mas a história de amor delas. Eu acho sim que o dorama pecou em coisas pontuais. É um saco de clichê e é um novelão, né, gente? Porque vai falar de família, de primeiro amor, de sentimento, porque isso é uma coisa muito importante. A mãe, por mais que busque casamenteiras, ela influencia muito que as filhas lutem por seus matrimônios, para que as filhas se apaixonem pelas pessoas e que elas lidem com esse sentimento. E que caso não haja isso, que a separação seja um fim sim. Minhas amigas. Por quê? Porque na vida você remoer sofrimento por anos e anos a fio é muito maldoso esperar isso. E que uma mãe não apoie suas escolhas é mais ainda. E aqui a gente não tem isso, não. Aqui a gente tem uma grandíssima mãe. Eu acho que 2025 tá sendo banhado por mães terríveis na teledramaturgia, pelo menos na coreana, chinesa e japonesa, que são os que eu mais acompanho. Mas essa mãe aqui é uma mãezona. Não só uma mãe, mas uma sogra. E que literalmente se põe na frente de qualquer coisa, de bater em famílias pelos seus genros. Resumidamente, foi valiosíssimo assistir 36 episódios de 5 das histórias. 6 das histórias de amor mais lindas que eu já vi. Sabe por quê? Porque elas são reais. Eu adoro uma fantasia e um CEO se apaixonando por sua secretária, um ser mítico, completamente enlouquecido, capaz de coisas, capaz de atrocidades por suas amadas. Mas sabe? Que me fez sentir valor em ver pessoas reais, sejam ricas ou não, lutando pelo básico. A convivência, a diferença das famílias e criações, a estrutura e, acima de tudo, suas próprias escolhas. E é assim, fazendo essa introdução longa, que nós vamos conhecer as nossas amadas filhas. A história é contada do ponto em que chegamos a uma nova cidade e já existe uma filha casada. Essa filha em especial casada, ela tá em torno de 2 anos casada. E aqui não é nenhum segredo, porque já no início da série, nos apresenta todas as filhas. Na chamada, assim, sabe, naquele videozinho, já mostra, inclusive, os cônjuges delas. Então não existe muito segredo sobre quem fica com quem. Uma ou outra aqui não passa. Mas aqui a gente vou apresentar pra vocês todo mundo, pra garantir que você vai dar um play nesse novelão, que é um novelão. Se fosse uma novela, seria uma novela mexicana, de tanta camada, de tanto plot, de tanto problema, que essas mãos não conseguem arrumar. Mas eu quero muito que você assista. Então eu vou te contar. Eu não vou falar em ordem da primeira pra última filha. Vou falar em ordem dos relacionamentos. Pode ser? Aqui a gente é apresentado, como eu falei, pra primeiro casamento. Ele já existe. E eu acho que aqui a gente tem a prova de que consertar um cafa é sempre complicado. Mesmo que o cafa tenha coração bonzinho. Nenhum deles são os típicos homens ruins. Nenhum é agressor, nenhum é traidor. Então assim, quando eu chamo de cafa, leve em consideração essa parte que é todo mundo bem fofinho e você vai se apaixonar por todos eles. Infelizmente, é o casal que menos tem tempo de tela, então a gente não entende muito a que ponto eles chegaram. Mas uma coisa é muito crucial. Todas, sem tirar nem pôr, todas têm problemas com ciúme. Elas são mulheres ciumentas. Eu acho que a filha mais velha é a mais equilibrada, mas também já tá no segundo casamento. Todo mundo é bem ciumento, é bem problemático, é bem divertido. Mas a nossa gata, ela tem seus 1000 pés atrás com o bofe e ela é bem sem paciência. Com ela o negócio é escrever, não leu por mil. Então, deu mole, ela quebra o pau em cima dele, bate mesmo, machuca, logo ele corre pros braços do priminho. E o priminho, ninguém mais, ninguém menos que é o bofe do nosso segundo casamento. É o nosso segundo prota, que inclusive é o prota principal. Sim, a história é dividida e contada com todo mundo. Porém, a gente tem um casal principal. Não, ele não tem tempo de tela, assim, o resto da série inteira, infelizmente. Porque é um casal delicioso de se acompanhar. Mas eles são, sim, o foco central. E pra vocês, ela já começa casada. E a gente vê que a família é uma família que sofreu muito, que perdeu tudo que tinha, porque o pai faleceu. E teve que se manter, mesmo lutando. A mãe lutando com os filhos. Elas fazem chá, elas têm uma casa de chá. Na verdade, elas constroem uma casa de chá nessa cidade nova. Mas o primeiro passo é um passo muito complicado. Eu acho que uma das coisas mais marcantes sobre a primeira, né, a que já tá casada, é que ficou grudada em mim, né, ela é a segunda filha. É que a gente tem uma coisa muito significativa no primeiro episódio, que é ela com uma caixa de pedrinhas. E aí você deve achar estranho, porque quando eu vi ela com uma boca sangrando, depois de abaixar, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, nossa, será que vão dar um contexto pra isso? Ela sabe que o ciúme é uma coisa que corrói a gente. E é óbvio que ele dá motivo, ele bebe muito, ele sai muito. Mas eu acho que não existe muito forte o vínculo deles dois, por ter sido um casamento arranjado. E é exatamente sobre isso que a gente fala durante o drama inteiro, a construção desses sentimentos. Como que é da ótica de cada família, de cada irmã, né? Não só de cada irmã, mas de cada família que elas entram. Porque casar com uma pessoa, felizmente ou infelizmente, é casar com a família dela. E nessa época mais ainda, já que a noiva era entregue àquela casa.
E a gente vê nesse relacionamento que a sogra dela não a ama loucamente, que eles já estão meio no limite, por já terem 2 anos de casado e eles não terem filhos, que ela já está atrás da primeira concubina, né, de uma sequência ali, pra que alguém engravide e dê uma sequência à linhagem, porque era só o que importava na época, permanecer com aquele sobrenome e levá-lo à frente. E quando se casava nessa época, meio que se perdia tudo. Você perdia a sua própria identidade, quem você era não valia tanto. Eu acho que nesse relacionamento, se eu fosse dar um título, certamente seria um Capitu e Bentinho da vida. Se você já leu, você sabe o que eu tô falando. Basicamente, uma mulher que era uma pessoa com um espírito meio livre, porque todas as filhas aqui são, mas que se relacionou com alguém e teve que lidar com todas as dificuldades. Porém, se a gente for pensar direitinho, aqui é um pouco invertido. Já que o bofe é saidinho e ela sempre teve essa sensação de ser traída. Eu acho que se você enxerga com toque como traição, eu considero sim. Nunca mostrou, mas sempre dá a entender que as amas, eles chamam de amas e tal, e empregadas, tinham toques bem assim com ele, inclusive dançavam com pouquíssima roupa pra ele. Então, eu consideraria traição sim. Mas a gente vai vendo que tudo isso era falta de comunicação e contato. Porque com o decorrer do tempo, o relacionamento deles tem um crescimento muito grande e, acima de tudo, eles vão aprendendo um com o outro, a ponto de ela se tornar a nora querida da família. Não em carinho, porque eles são bem secos, essa primeira família, mas em questão de ela se impor e tomar realmente posse e se colocar como a primeira pessoa da casa, porque é o futuro dela, né, como pessoa casada ali, vai virar a dona da casa no futuro, assim que os sogros se forem. Mas, assim, de lutar mesmo pelo posto dela. Não é, eu quero. Ela lutou pelo posto que ela tem. E logo em seguida a gente é presenteado com o segundo casal. Eu acho que o segundo casal, ele vira o querido de quase todo mundo. Não é o meu casal favorito, mas eles são o casal principal. A gente tem mais tempo de tela. Eu acho que o primeiro casal, eles demoram em torno de 7 episódios pra poder chegarem no ponto de ser um casal, assim, que você olha e você vê brilhinho nos olhos. O segundo casal, acho que gira em torno de uns 12 a 13, 12 a 15 episódios pra se desenvolver e tal, mesmo depois de serem casados. No segundo casal, acho que se eu fosse dar um título pra eles são o segundo casal, porém ela é a terceira filha. Lembra disso? Eu acho que seria Orgulho e Preconceito. Sim, minhas amigas. Se você é uma leitora, se você é apaixonada, assim como eu, por Orgulho e Preconceito, vá de cabeça. Porque aqui a gente tem, entendeu? A gente tem literalmente o Orgulho e o Preconceito. A gente vai lidar com uma família que predeterminou que esse homem era perfeito demais para qualquer outro ser humano vivente que não fosse escolhido pela família dele. E ele é super ligado no trabalho e mesmo tendo prometido ao pai que ia casar, não fez ainda. Por quê? Porque ele é complicado. Ele é um pouco difícil mesmo, sabe? E não difícil de lidar, mas aquela pessoa, assim, de opinião. E a gente sabe, né? A gente sabe, amiga. Se você acompanhou Orgulho e Preconceito, você sabe que Mr. Darcy era exatamente assim. E é doido ver exatamente isso. A primeira interação deles, amiga, é nada mais nada menos do que depois da nossa prota ter estapeado uns bofes que tentaram observá-las enquanto elas faziam um café da tarde, todas as irmãs juntas com a mãe. Ele querer ir atrás do prejuízo dos bofes e com uma bola chutar pra cima dela. Nesse processo, bate na cabeça, ela perde um pente, assim, lindo de jade, ele cai e quebra. E esse homem fica completamente desconfigurado depois de ver a beleza da nossa prota, que afinal de contas, que mulher bonita. E você acha que ela se irrita? Não, ela devolve na mesma moeda, porque resultado pra um doido, é um doido mesmo, meu amor. Ela chuta a bola de volta sem nem pensar e ele desvia, porque se pega, magoa. Porque bate na cabeça do outro e o outro cai duro. E sabe o que é engraçado? A mãe, ela pensa até em afrontar e ela dá uma comprimida no homem, porque pesa uns homens bonitos. Ela dá uma olhada de cima a baixo e na hora a boca dela quer perguntar: é casado? Ela chega a começar a falar, mas ela trava. Os dois têm uma troca de olhares e daí você sabe que aquilo ali vai ser bom de acompanhar. E eu não vou contar toda a história, mesmo assim, sendo uma história deliciosa. A gente vai vendo quantas escolhas elas fazem parte de todos os relacionamentos. E se prepare, porque todos esses homens fazem declarações em algum momento, umas mais curtas, outras mais longas, umas mais veladas e outras mais expressivas, que vão te deixar com as palavras grudadas na cabeça. Esse homem, ele é capaz de qualquer coisa que essa mulher fale pra ele. Pule daqui, grite mais alto, suba no tal lugar, eu quero um galho de tal árvore, assim, assim, assim. Ele faz. E é doido que a gente vê o quanto uma sogra má é capaz de destruir tudo. E o casamento deles, eles têm muitos percalços antes de se casarem. Mas quando rola, minha amiga, eu acho que é o melhor casamento, assim, em questão de, não de união, de fato, mas de história por trás. Porque ele pensa que vai casar com outra pessoa, porque a mãe dele passa tempo se humilhando pra mãe dela liberar esse casamento, já que ela que vacilou com eles e disse que eles não eram importantes o suficiente. Mas não com essas palavras, amiga, com palavras muito malvadas. Pra família dele. E ele já tava desistindo, ela já tinha um outro relacionamento mesmo marcado, um outro casamento marcado. Afinal de contas, a gente tem muitos outros noivos pra conhecer. E tava tudo certo. Quando esse homem descobre que quem foi entregar a noiva foi a cunhada dele, né? A esposa do primo dele, esse homem surta. Pelo amor de Deus, me entregue a noiva. E ela: não, você disse que não vai se casar. Não vou te entregar, não te entrego a noiva. Não te entrego a noiva.
Gente, eu adorei. Adorei! E eu tô resumindo muito aqui pra vocês quererem ver todos os casais. Mas assim, toda a história deles demora pra esses dois ficarem juntos. Mas toda a construção, todos os episódios, todos os encontros, todos os contatos, você fica assim, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero esse casal pra viver, eu quero 36 episódios só desse casal, como é que eu faço? Eles têm mais tempo de tela, então você fica assim, meu Deus do céu, que sabor, que casal, eu quero. E aí, eles casam, e você vai ter muito, muito de um relacionamento muito doido, porque o povo criativo, de muitas camadas, de escolhas, de muita aceitação, porque ela é bem cabeça dura, ela bate, ela bota pra fora do quarto, ela, sabe, e elas sabem como adestrar um homem. Todas, sem tirar nem pôr, minhas amigas, elas sabem. E você fica encantadíssimo com todas as camadas. E se ela estava de casamento marcado? E aí, meu amor, que fica pra irmã mais velha casar de novo, sim. A nossa bonita já foi casada uma vez na vida, já que eu já falei pra vocês que a segunda já era casada. E eles meio que seguem essa ordem, né? Lá. Então, ela se casou, infelizmente, o marido foi acometido por uma doença e faleceu. Ele é um homem super estudioso, super inteligente, mas a gente não conhece ele, não tem nenhuma imagem dele, nenhuma lembrança. Porém, ela é uma mulher extremamente inteligente, extremamente capacitada. É uma mulher que ela é a mente da família dela. E eu acho que se eu fosse tentar exemplificar, eu falaria a charma de Bridgerton. Eu acho que ela tem muito essa posição. A mãe dá a última palavra, porém, a mente da família é ela. Toda vez que precisam de alguma coisa, quem comanda tudo é ela. Então a gente já sabe que ela é uma mulher muito analítica, muito inteligente, muito sábia, que domina muito bem a escrita, que era uma coisa muito importante na época, que costura, que borda. Ela é, assim, uma esposa exemplar, e anote isso que é muito importante. Porém, a gente sabe que o nosso terceiro noivo, né? Ele é um grande estudioso, um homem muito fantástico. Ele consegue ali um grau muito alto. A família eles tem, assim, muita pobreza. E elas salvam eles e cuidam deles. Porém, ele fica meio pé atrás, já que ele foi basicamente trocado. Mas a nossa prota, ela não gostava dele. E essa família, ela representa uma família que, mesmo com casamentos arranjados, respeita sentimentos. E aí, ele é jogado pra nossa última filha, né, a quinta filha. Porém, ela é uma mulher maravilhosa, linda, inteligente. Todo o contato com, né, o que teve antes foi com ela e ele não sabe. Contato de escrita, o contato de cuidado, porque quando eles pegaram, a família dela pegou ele pra criar, né, pra cuidar, ele tava muito doente, ela cuidou dele. E aí, assim, ele não sabe que ela é esse primor todo. E eu acho que é complicado você ter que lidar com ter sido deixado. Mas, eles se casam, e é óbvio que ele é um babaca, porque ele não queria ela. E na primeira noite ele nem encosta nela, ele nem tira o véu do rosto dela logo. Ele não faz ideia do rosto dela. Só que ele tem uma mãezinha que é cega. E essa mulher, ela vai ser a pessoa mais fantástica do universo. E ela vai mostrar que amor se constrói não só a dois. Ela se torna a filha querida dessa mulher. Ela cuida dessa mulher com todo carinho, com todo amor, com todo cuidado. Acreditável e inacreditável. Ela tá ali de uma forma que você fica assim, cara, que coisa mais linda, sabe? Que cuidado mais precioso. E você vai ter gosto de ver o crescimento do relacionamento deles. É um dos relacionamentos que eu acho que, se não for mais, é um dos que mais tem altos e baixos, porque ele tá pra se tornar ali um grande juiz. Eu acho que é equivalente a um juízo que ele vai fazer, sim. Ele descobre muita coisa sobre a vida dele, então a gente tem muitos altos e baixos. Uma quase separação, uma separação, se você contar direitinho. Então, é muita coisa. Mas eu acho que a construção da ideia de que amor é escolha, e é escolhido todos os dias, é muito vivido aqui. Muito. Quando essa mulher abre o coração dela, depois de você ver tudo que ela já passou, com a vida, por ter sido viúva muito cedo e tal, e com ele, com a história deles dois, você chega, assim, a ficar com um gasgão. Eu cheguei no episódio 18 querendo matar ele, assim, aí eu saí do episódio 19 amando ele de volta, e eu cheguei no final da série sendo apaixonada por esse casal. E ao mesmo tempo, tendo essa impressão de que, realmente, escolher amar incondicionalmente é muito louco. Porque aqui a gente vê que amor é escolha, tanto pra ela quanto pra ele. Ela escolhe amá-lo, ela escolhe cuidar da família dele. Mesmo depois que ele se separa dela, ela cuida da mãe dele. A mãe dele é tão apaixonada por ele que ela tenta dar cabo da própria vida. Porque uma vida sem ela, sem a esposa, aquela é a esposa. Ela não quer. E ela é cuidada pela menina pro resto da vida. Em seguida a gente já tem o quarto noivo. E ai, eu tenho que assumir, estes são os meus favoritos. Eu acho que se eu fosse contar uma história pra vocês e tentar exemplificar quem seriam, esses com certeza seriam a Bela e a Fera. E foi bom e delicado, mas era mal e era tão mal educado. Foi tão gentil e tão cortês. Porque será que não notei nenhuma vez? Essa seria a música desses dois. Minha amiga, pense numa história que vai te fazer ter camadas, pouco de raiva, mas que vai te mostrar que gostar é uma coisa muito doida. Esses dois. Primeiro de tudo, que a gente tem plot de perda de memória. E acima de tudo, a gente tem dores da vida. Ele é um homem bem mais velho, não se diz quanto, mas eu acredito que ele esteja em torno de 30 e 34. E ela tem 19, 18, 19 no início.
Então, a gente tem essa discrepância de alguém que tem uma vida feita e que não quer se casar, pra alguém que se apaixona quando olha. Eu não vou dizer quando, nem como, mas quando essa Mona implica com ele a primeira vez, ela fica rendida. E aí o tempo passa, obviamente. A família dele está desesperado para casar este homem, porque eles querem continuar a linhagem e ele não quer se casar. E a avó decide casar com a menina no lugar dele. Gente, é maravilhoso. Ela finge um evento e faz a união. E como que se fazia a união na época? Como eu falei, entregava-se a noiva, não era obrigatório uma festa. Entregava-se a noiva e no decorrer dos dias que tinha o almoço da família com a família, sabe? O noivo que tinha que ir até lá, tinha que mandar os presentes, não é tão simples, tipo, tem que buscar a noiva, né, igual em alguns países. Lá, se você puder, você vai buscar a noiva, senão a noiva te entregue ali, igual a noiva com correspondência, que me dá um pouquinho de medo. Ela chega, linda, coberta, né, o véuzinho e tal, bonitinho. Ele vai até o quarto e especifica que ele não queria aquilo e que ele vai cuidar dela e ajudar ela pra ela seguir a vida dela, que ele vai dar o que ela quiser, terras e tudo, pra ela ir embora. E ela fica, assim, gente, destruída. É de cortar o coração. Ela chora copiosamente e realmente vai embora. Ela vai embora, gente, andando, descalça. Ela perde um dos sapatos no processo. E bem Cinderela. Ele aparece, acompanha ela, um pouco à distância. Enfaixa o pé dela, porque ela machuca e tal, né, da caminhada. Fica, né, até ela entrar em casa. E é bem complicado, porque você pensa, acabou. Mas, assim, essas mulheres, elas são igual burro empacado. Ela já gostava dele, então ela pensa, por que não? Não, eu já tenho, vou atrás da humilhação. E ela vai, amigos, ela vai morar na casa deles. Quando ele pensa que ele escapou, ela fala pra ele, eu não vou embora não. Não vou não. E assim, pensa uma família trambiqueira, pensa uma família afim de apostas. Eles gostam muito. E ela aposta que vai conquistá-lo. E ele diz que vai dar 3 meses pra ela ir embora. E que ele ajuda ela a encontrar um bom rapaz. Então, eles vão se tratar como irmãos. Ela topa ficar, mas no interior dela ela decide que ela vai conquistá-lo, porque ela gosta dele. E com ele, ela pede não 3 meses, mas 1 ano. Na verdade, ela pede 3, mas acaba ganhando só 1. E depois desse 1 ano, ele diz que ele vai casá-la com outra pessoa e que ele vai se preocupar como um irmão que seja uma boa pessoa. Só que aí, né, amigos? Eu falei, é um novelão mexicano. Esse bofe perde a memória e ela faz de tudo por ele. Sabe como é que ela ganha ele? Não escondendo, não mentindo, mas sendo uma pessoa sincera e bondosa. Então ela diz pra ele, ela conta tudo, que ele não gosta dela, que eles são casados, mas é por conveniência, que eles se tratam como irmãos. E a gente vai vendo gradualmente essa mulher aprender sobre lei, já que ele é um juiz. Ai, meu Deus, é uma delícia esse casal. E compreendendo mesmo tudo, lendo pra ele, já que a vista dele foi muito embaçada depois do acidente, cuidando dele, assim, como uma pessoa, só uma pessoa que ama faria. E eu acho que isso é o mais prazeroso de acompanhar esse casal. Eles não são um casal perfeito, nenhum dos casais são. O casamento deles não é perfeito, como eu falei, elas são bem agressivas. Mas é maravilhoso, porque você vê que ela se colocaria à prova de qualquer coisa por ele. Ela aprende, gente, ela estuda loucamente toda noite com ele. Lê inúmeros casos, descreve tudo em detalhes pra ele, pra poder ele tentar lembrar das leis de cabeça, pra não perder o trabalho dele e não ser rebaixado. E assim, o relacionamento deles tem inúmeras camadas, é um dos mais saborosos de se acompanhar. Foi o meu favorito. Eu acho que ele te mostra que sentimento é uma coisa muito particular. E por último, mas não menos importante, nós temos a volta de um personagem. Não vou comentar como ele volta. Mas o nosso último marido, ele volta. Ele já apareceu na série antes. Só que assim, se eu fosse descrever, seria... Amigos, Megera Domada. A bicha é perigosa. Ela passa a série inteira, a nossa quinta filha, batendo, ameaçando, incriminando e puxando facão, enxada, pancinho, vassoura pra qualquer um. Literalmente qualquer um. Eis que um acaso do destino faz com que ela peça um favor a ele e ele diz que até fará o favor se ela der 3 anos da vida dela pra ele como escrava. Assim, devoção. E ela topa. Ela topa porque a irmã dela tá em perigo e ele é muito habilidoso com espada e artes marciais e ele vai lá, resgata todo mundo e tal e coisa. Só que aí, né, amigos, esse bofe, ele já tá rendido. Como é que faz? Ela é tão doida, assim, tão doida, que ele se apaixona pela loucura dela. Quem nunca, né? E aí que as coisas vão caminhando, a mamãe quer casar ela, e o que ela faz? Acha um noivo, né, gente? Você acha que a mãe ia casar ela com esse doido? Só que ele não fica satisfeito com a história. Então ele rouba a noiva, já que é muito normal você roubar a noiva. Amigos, é tão bom, mas é tão bom, mas é tão bom, que chega a ser viciante. Esse homem faz um escarcéu no meio da cidade, completamente louco, suborna 25 pessoas e rouba a noiva do outro. Amigos, você vai ficar tão presa nesse episódio que você vai querer ver de novo quando ele acabar. Gente, é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que eu quero um dorama inteiro só pra poder explicar um roubo de noiva. Que devia ser divertidíssimo. Devia ser o suco do caos fazer uma coisa dessa, porque é muito bom. E aí, a noiva roubada
Ela vai pra casa, ele enche a cara, pra casa dele, sem saber. E o que vocês acham que uma maluca faria numa situação dessa? Ela dá um pau nele, ela dá uma surra nele, ela bate nele igual se bate em cachorro. Na verdade, eu acho que em cachorro o povo não bate com tanta maldade. E ela pega ele como refém e fala, chamem a minha família. Afinal de contas, ela tem estudioso, que vai virar juiz. Um que já é juiz, o outro que é dono de metade da cidade. E o outro que é um cara muito rico e influente. Eles vão dar conta do recado, eles vão resgatar ela. Só que assim, a honra era uma coisa muito pré-estruturada, então em todo um rolê ela acaba permanecendo casada, porque a família dele é muito influente, com o rei, já que a irmã dele é casado com um cara lá, acho que é imperador. Então eles acabam permanecendo juntos. E ela diz que vai fazer de tudo pra esse homem largar ela. Porém, a gente sabe, né, eles vão acabar se apaixonando, e é uma das construções mais divertidas, tem muitos altos e baixos, tem muito rolê, tem muita água pra rolar embaixo da ponte, ele tem um problema na perna. E aí, tipo assim, que ele cai, é um rolê só. E ao mesmo tempo ele faz de tudo pra conquistar ela, literalmente de tudo. E a gente só vai ter o fim do relacionamento deles no último episódio. É muito doido. E assim, amigos, essa mulher vai te surpreender no último episódio. Falei, tô leve. Acho que no fim, eles são a prova de que juventude precisa de tempo. Eles são muito novos, eles casam muito jovens. Já que ela é a filha mais nova da casa. E você vê isso, que o quanto é difícil fazer escolhas. Tanto que toda a construção do relacionamento deles é muito respeitosa. Ele quer, mas é tipo, a série decidiu trazer de uma forma bem velada o contato deles. E eu vou dizer, não perde em nada não, tá? É uma delícia acompanhá-los. Aqui a gente tem muita teta de bofe, porque assim, eles apanham bastante, tá, gente? Os bofe apanham muito dessas meninas. Então, elas estão sempre cuidando dos ferimentos deles, mas não tem nudez, não tem muita pegação. O casal mais beijoqueiro é o meu casal Bela Fera, é o meu casal favorito. Talvez seja por isso, né? Porque eles são beijoqueiros. Não sei. Mas, porque a gente realmente tem uma coisa mais de época, mais de boinha. Então, não tem tanto contato assim, não. Mas não perde nada. É tão gostoso quanto qualquer outro C-drama que eu indiquei essa semana. Eu acho que, se eu fosse elencar o meu C-drama favorito do ano, com certeza seria esse. Eu tô completamente rendida por essa família. A gente tem um pouco da história da mãe com o pai, mas não mostrando em si. Mas contando quanto ele era um bom pai, uma boa pessoa e um bom marido. E a gente tem um pouquinho da sexta filha, né, que ela é adotiva. E o relacionamento dela, ele é muito surpreendente, são pouquíssimos minutos, mas faz ter vontade, assim, de acompanhar horas deles dois. É muito amoroso, é muito cuidadoso. E eu acho que todos eles são maridos muito fantásticos. Eles colocariam à frente de qualquer coisa por suas amadas. Eles viveriam muitas coisas, muitas coisas. Foram 36 episódios de muita história. Daria pra eu sentar e fazer, assim, um vídeo de 1 hora contando cada um dos episódios e explicando todas as camadas das pendências, porque cada um tem uma família, cada família tem seus motivos pra aceitar ou não. Aqui a gente tem duas famílias que abrem muito o coração e aceitam elas, e as outras famílias não. Então a gente tem tudo isso em busca de uma mãe que luta por elas, em várias situações complicadas, várias camadas, muito preconceito, muita dificuldade de lidar com todas as, né, as camadas de você estar em casal, com gente que se abre facilmente pra se relacionar, dois ali e outras que não. Todas as primeiras vezes são muito bonitas, porque não mostra demais. Tem sempre uma penumbra, sabe? Uma coisa meio embaçada, sei lá, um véu. E é sempre muito bonito, mas assim, porque te dá a entender que tudo foi construído. Te dá a entender que esses dois se permitiram se conhecer, aí se beijar, aí se abrir pra algo mais. Então, eu acho que essa é a indicação da semana mais linda que eu podia ter feito pra vocês. Se você tá em dúvida, tá na Netflix, tem 36 episódios, não tem dublagem, mas tá legendadinho. É um prazer acompanhar todos os casais. Então, se eu puder, se eu ainda não conseguir te convencer, por favor, você gosta de um novelão, você gosta de gente perdendo memória, acidente, de gente batendo em gente, ou como tem, mulher maluca, mãe maluca, sogra doida, sogra boazinha. Gente, tudo que você imaginar tem aqui. Tem tanto plot que eu não vou conseguir lembrar de todos. É família trambiqueira, é família decente, é família que se mete, que mexe a colher, é mãe batendo em mãe. Gente, é tudo e mais um pouco. Todo tipo de plot comum que a gente costuma ver em casal tem aqui também. E acima de tudo, tem final feliz. Em sextuplo. Além dessa família maravilhosa, que é uma delícia de acompanhar. Então não deixe de dar play em Meu Pretendente Perfeito, porque é fantástico e você não vai se arrepender. C-drameira, amanhã eu tô de volta. Um beijo no seu coração, mulher. Fica com Deus. Tchau, tchau. E até amanhã.